Bom, pessoal, estou aqui com um grande amigo, querido parceiro de negócio, de futebol, de outros interesses, Rodrigo Berber, um grande entusiasta do vinho e um dos sócios do Maniche e do Sage, dois restaurantes que eu gosto muito de comida árabe e eu sou um fã de comida árabe, sempre fui, apesar de não ter nenhuma origem, eu sempre gostei. Já virou especialista aí, né? Nem tanto, mas queria conversar com o Rodrigo um pouquinho sobre os desafios que a gente tem quando a gente fala de comida árabe, comida libanesa com vinho, porque é uma coisa difícil de botar na cabeça de muita gente. Não né? tão difícil quanto torcer pro tricolor, mas tá indo quase no mesmo Olha caminho. lá, então, essa é outra paixão que a gente divide, é o São Paulo. Então, Rô, obrigado por ter Imagina, Deco, aceitado prazer nosso aqui o papo. recebê-lo sempre. E queria que você falasse rapidinho um pouquinho de você e do grupo, né, para contextualizar um pouquinho, e aí a gente vai para porrada. O Sage e o Maniche estão no que a gente chama aí da árvore esfirralógica, né? Que nasce lá atrás com o Bambi e outros restaurantes, mas hoje a gente, né, o nosso pai é o Farabud, o pai da árvore. A gente tem o Sage, o Maniche, o Randa, o Beca, né, todos os restaurantes de cozinha familiar aí, distribuídos entre o Paulinho, a Renata, a Patrícia, o próprio Paulão. Eu sou sócio operador hoje aqui do Sage e do Maniche. Divido a paixão com a família, né, muito mais planilha do que comida, mas enfim, divido a paixão com eles, divido o vinho aí com você. E é isso, uma história longa aqui. O Maniche já tem mais de 10 anos, o Sage já tem mais de 15 anos, Farabud então acho que já passou dos 20. É isso, é o que a gente vem fazendo aqui, comida de qualidade, com relação afetiva aí, comida da vovó, enfim, com os nossos sabores. Eu sempre gostei, e o Sage, para mim, antes de começar a trabalhar com o Sage, eu era cliente do Sage, por causa desse pão folha aqui, que eu acho único, não existe igual, não existe igual. O esticadinho aqui, né? Exato, esse carinha aí é espetacular. Essa até é uma coisa que pouca gente sabe, né? O nome Sage é o nome da chapa, né? Quando você faz esse pão aqui, ele é feito numa chapa que parece uma calota do Fusca, né? Do antigo Fusca, né? Onde a gente estica o pão ali. O pão, para quem já viu fazendo, ele vem numa almofada. E essa chapa é uma chapa Sage. Não sabia, olha lá, vivendo e aprendendo. O forno chama forno Sage, porque também isso é super comum no Líbano. No começo a gente até trazia as chapas de lá, era um trabalho para inaugurar uma loja, de trazer a chapa. Depois a gente conseguiu começar a fazer aqui. E o nome Sage vem daí, né? Que é o pão Sage ou a chapa Sage, vem da origem do pão, que é a marca registrada da família. Bom, Rô, falando um pouco, por mais que não seja a tua área de origem, hoje em dia você virou, sabe falar bem Sei. o que é cada comida, enfim, um pouco da cultura. Então, assim, a culinária árabe, ela é uma culinária que não tem um histórico, uma tradição de ser harmonizada com vinho, né? Pelo menos aqui no Brasil ou lá fora tem ainda uma coisa cultural do álcool, né? Então, a gente vai em restaurantes árabes por aí e você não vê cartas super elaboradas, né? Uma cultura de vinho enraizada ali para acompanhar, né? Eu acho que sempre é difícil comparar, porque nossa base é comida italiana, comida francesa, né? Que é onde a gente importou aqui, até por colonização italiana e tal. E quando você faz uma comparação com a culinária japonesa, a gente já não perde tanto. Você tá virando média. A gente já até te falou disso, né? Num post seu, não foi? Que a gente foi discutindo os albarinhos, os Riesling, né? isso. É uma coisa que está crescendo também. Então, acho que a questão é muito mais comparativa, né? Quando você joga com a culinária contemporânea, que é muito derivada da francesa, ou quando você joga com a italiana, principalmente, você tem uma presença do vinho muito maior, né? Comparada com as outras, a mexicana,
não fica Não. devendo nada. Não, né? não. Hambúrguer, enfim, Exato. acho que a gente está na mediana. Tinha um lugar muito importante no Líbano, que é o Vale do Beca, né? Que é um lugar que faz vinho de basicamente corte bordalês, né? Corte francês, de altíssima qualidade, né? E é uma região muito nobre de vinhos, né? Até coisas bobas aqui, mas os nossos CNPJs eles chamam Zali, que é a capital do Vale do Beca. Então a gente até usa isso como um amuleto aqui, né? Eu acho que é bem isso que você falou, né? Lá você tem no Líbano o Vale do Bekaa, que é a grande região do Líbano, com vinhos maravilhosos, com vinícolas relativamente famosas, como Kefraia, como Massaia, como Musar, Ksara, né? São as 4 principais. Mas independente de cultura ou não, a gente tem uma comida que não é fácil de harmonizar. Não. Né? Muito condimentada, muito intensa em condimento, em especiaria, em ingredientes no geral. Então, para você, quais são os principais desafios que você vê falando de harmonização de comida árabe com vinho? Tadeco, a gente já fez muito evento junto, né? Eu aprendi a dar aula com você até, né? E nesses pontos, a expressão que a gente usa é que não é óbvio, né? E às vezes o vinho é muito fácil, né? É muito óbvio. E dificuldades, para mim, você falou da condimentação. Essa para mim não é dificuldade. Sabe qual que é a dificuldade? A nossa comida é fria. Nossa comida é uma comida de verão. Comida leve, comida para dias frescos. Tanto que assim, se eu te mostrar a minha curva de venda aqui, você vai ver. Esfria, a nossa venda cai e provavelmente cresce venda de pizzaria, de restaurante italiano, comidas mais densas. E o brasileiro tem uma tendência de harmonizar o vinho com dias frios com comidas pesadas. Nossa comida leve. Essa é a maior dificuldade. Por quê? Você sabe melhor que eu, a gente é ultra apreciador de vinho branco, né? É a nossa terceira paixão em comum aí. Tá me faltando um vinhozinho branco aqui, mas tem um deveria, porquê. Tem um porquê a gente tá com vinho tinta branco. Eu sei porquê, já sei até porque você escolheu, esse já falar daqui a pouco dele. Mas o que acontece? O brasileiro não é bebedor de vinho branco. Essa é a grande questão, né? Entre vinho branco e cerveja e drinks gelados do tipo caipirinha e derivados, você vê como o gin tônica penetra, como o Aperol penetra, agora o Fitzgerald como penetra, porque o brasileiro gosta de drinks, a gente costuma falar de sobregelados, né? Então é isso, a temperatura da cerveja que a gente toma aqui, né? No mundo inteiro toma cerveja a 8, 9 graus, a gente gosta de -1, né? Então é isso, na verdade a nossa comida combinaria muito mais com vinhos leves, frescos, que são os vinhos brancos, vinhos rosés. A gente tem muito mais dificuldade de harmonizar. Você tem uma moussaka, você tem um chacri, né? Você tem um espeto, assim, mas não são as nossas comidas, né? A nossa comida é muito mais leve. E aí eu acho que essa dificuldade de harmonização é muito mais uma dificuldade do brasileiro, muito mais do que propriamente da comida. A condimentação a gente já explica mais para frente. Essa daria para tirar, né? Pois é, não, sem dúvida nenhuma. E o brasileiro, como você falou, não é um grande bebedor de vinho branco ou bebedor de vinho rosé. Curva de vendas, quando a gente vai num restaurante, exceto um restaurante, por exemplo, um restaurante japonês, sim, né? Mas normalmente a curva de vinho tinto é muito acima da curva de vinho branco, né? Infelizmente. Uma pena, mas a gente está melhorando isso, né? Tamo. O brasileiro está bebendo mais vinho branco, isso eu gosto muito. Mas tem algum ingrediente, algum condimento, alguma coisa que você destaque que seja assim, esse ingrediente ou esse condimento é muito difícil de harmonizar com vinho? Coalhada. Coalhada. Olha ela aqui, ó. Vou até pegar ela aqui, ó. E leite, né? Ela é leitosa, ao mesmo tempo ela é densa. Eu acho, e assim, é muito difícil qualquer cliente nosso aqui, quando faz o mezê, não ter coalhada. Né? E ela, a gente passa em tudo, passa no pão, joga no quibe cru, joga na esfirra, no michuí, né? E ela dá uma atrapalhada, porque a coalhada com o vinho tinto especificamente, ela dá não chega a ser aquela magnetização do camarão, mas alguma coisa um pouco parecida. Se você for, a gente quando faz evento aqui, principalmente os eventos harmonizados, a gente costuma servir com espumante. Aí ela voa, você serve, né, a primeira entradinha ali, romos e coalhada com um bom espumante,
especialmente quando a gente está fazendo um evento de vinho nacional, puta, daí voa, sabe? A gente até tem os nossos, vamos guardar, né, para quando o pessoal vier para cá. Mas tirando o espumante, assim, ou um vinho branco muito ácido, ela vai ter dificuldade no vinho tinto. Então agora vamos falar do oposto, né? Existem algumas uvas ou alguns estilos de vinho que combinam mais na teoria e na prática, às vezes a gente vê que de fato também, com a comida árabe. Tem uma que você fala, essa é infalível, é tipo a combinação clássica que eu indicaria para um jantar de comida árabe? Não vale o rosé, né? Não. Tá. Então, para sair do óbvio, que a gente brinca, eu costumo brincar, que o rosé é a calça jeans dos vinhos, né? Dá para você ir trabalhar, dá para você ir numa festa, ir pro bar. Então, quando alguém falar que alguma coisa harmonia com o vinho rosé, é simplesmente porque ele não achou resposta, né? Mas assim, tem duas óbvias e uma que eu vou sair da casinha, tá? Syrah, que a gente está bebendo aqui, por quê? Syrah é a uva mais temperada que tem, né? A uva com mais condimento, com mais tempero. E então ela que vai flutuar melhor com esse, né? A gente tem um tempero aqui que é o za'atar. Né? O que é o za'atar? E até é importante o pessoal entender, né? O Saj não é um restaurante árabe, tá? É um restaurante libanês. Olha o za'atar aqui, ó. Mas árabe e libanês não é tudo igual? É mais ou menos igual a cozinha brasileira, né? A mineira não é igual a baiana, que não é igual a gaúcha, que não é igual a capixaba. Mas a gente sabe o que é uma muqueca, a gente sabe o que é uma feijoada, né? Então as coisas, né, no mundo árabe elas são assim, né? A coisa na Síria não é exatamente igual no Líbano, que não é exatamente igual na Grécia. Mas a Grécia não é árabe, não é igual. Mas é mediterrâneo, tá ali no... Então, para combinar com tempero, a Syrah é meio óbvio, assim, seria a resposta de gabarito. Por região, você tem, como eu te falei, são os cortes bordalês, então você leva lá para o Cabernet Sauvignon, e no corte, né, Cabernet, Merlot e afins, Cabernet Franc, que está bastante em moda, especialmente quando você leva para a parte da cafta, que é nossa principal proteína. Né? Tem infinitas proteínas, mas quando você leva para a parte condimentada da cafta, ela vai muito bem no Cabernet Sauvignon. Né? Putz, aí ainda mais você vai com vinagrete, com todos os molhos aqui, ela vai muito bem. A cafta é a principal proteína, mais que o quibe? Meio empatado, porque a cafta, a proteína, ela é um pouquinho mais isolada, a proteína, né? O quibe ainda tem um pouquinho de... Se entre o quibe assado e o quibe cru, ele é um pouquinho mais uma mistura, né? Mas é um bom ponto seu. Quibe cru é um pouco difícil de harmonizar. Quibe cru é difícil de harmonizar. Gelado, textura simples, mega ultra temperado. Se o vinho fica muito forte, ele passa por cima. Se o vinho não tem potência, ele tá... Então vamos lá. Vamos sair do script. Vamos sair do script. Você tem um prato de quibe cru. Com o que você vai harmonizar? É isso que eu vou falar. Fora da caixinha, sem errar, que é isso que eu falei, tempranillo. Tá. Que é isso que eu falei. Porque o Syrah e o Cabernet Sauvignon são óbvios, né? E aí a gente fica fazendo muito teste aqui. Porque toda vez que a gente tem que fazer um jantar harmonizado, tem umas coisas que não tem como errar. Então a gente tem um prato aqui que é uma delícia, que é o quibe cru de salmão. Aí você coloca, toda vez que a vinícola chega aqui com a gente, dela dá uma carta de vinho para te harmonizar, sempre vem um rosé. Bater em bêbado, sempre ganha. Aí dá algum chardonnay com madeira, ele vai voar com o xixibara aqui, que é o nosso capelete de vitela, delícia, na coalhada, com limão, também, bom, vai de gabarito, tá, não sei o quê. Tem as entradas com espumante, tem a cafta no final, tudo. Chega no quibe cru, que é sempre o desafio. Né? Aí o vinho fica um pouco mais fraco, o quibe cru passa por cima no tempero. Aí o vinho ganha um pouquinho mais de potência, o quibe cru passa por cima na textura. Só para lembrar, quando você harmoniza um prato, você tem que harmonizar tanto no peso, né, quanto no sabor. E essa que é a dificuldade. E aí eu fico fazendo teste. E aí eu cheguei no tempranillo. Já fez o teste aqui com o espumante? Não. Porque a gente sempre coloca o espumante no começo. Não, já comi várias vezes, porque a gente coloca às vezes o quibe cru como entradinha. Eu fiquei curioso agora, eu fiquei imaginando aqui, na hora que eu te perguntei, eu falei, acho que a primeira nota, harmonização, né, que eu talvez testasse seria o espumante. Mas aí eu já iria para um espumante de cabeça, assim, um Cave Gás e Blanc de Blanc, alguma coisa um pouquinho acima, já não iria com um espumante de entrada não, alguma coisa um pouquinho mais, porque de novo, é muito tempero, se não for feito com uma uva um pouquinho diferente, falei o meu preferido nacional aí. Mas aí eu achei o tempranillo, não aquele tempranillo,
o Rioja, 24 Não, meses. não, Não, não. não é esse. Esse Tempranillo mais novo que tá saindo, mais suave. O que você tem aqui, que é o Dom Jacobo Vindime, Esse mesmo. que tem 6 mesinhos de barrica usada ali, Esse aí. só para marcar. Não, tem porque se tiver muita acidez barrica, ele vai boa. acabar passando por cima. É. Aí esse, nessa faixa eu achei assim, e é esse que eu tô indicando. Esse que eu acho que é o fora da casinha aí. Pro quibe cru. Pro quibe cru. Boa. Mas eu ainda vou fazer o teste com o espumante a hora que eu tiver uma oportunidade. Que vinho bom com comida boa sempre harmoniza, né? Sim. Mário Teles. Nunca esqueça disso. Vinho bom com comida boa nunca vai errar, então... E é aquilo, né? O cara tá aqui todo dia, só quem tá comendo sou eu, vocês já perceberam isso. Só quem tá comendo sou eu, entendeu? Vai ficar feio. Aí sabe o que vai acontecer? Meu pai, ele vai ver o vídeo, ele vai falar que eu não fui educado, né? Porque eu lembro na época da pandemia, eu nunca vou esquecer isso. Eu fazia umas 3 lives por semana, gente. Eu peguei trauma de live, nunca mais fiz na vida. Eu peguei trauma. Mas eu fazia 3 lives por semana. E às vezes eu colocava uma comidinha, não sei o que era geralmente 7 horas, 7h30, né? Tava eu com acabei fome. de falar que a coalhada é difícil de harmonizar, né? Então. E aí teve um dia que eu fiz foi uma live de harmonização. E aí depois da live, meu pai me ligou, falou, ó, não fica legal você mastigando, comendo na live. Cara, isso me marcou tanto. Cada vez que eu pego um naco de pão aqui com uma coalhada, eu lembro do meu pai. Ó, pai, você criou um trauma. Trauma, que não foi um trauma infantil, mas você criou um trauma em mim, mas eu vou continuar comendo. Isso aqui é... Mas aí tem uma outra coisa, né? Você fala pro seu pai, assim como o sommelier não bebe, porque se o Deco for beber, ele vira alcoólatra, né? Porque ele tá o tempo inteiro. Dono de restaurante não come. Se eu for comer toda vez que eu tô no restaurante, como eu moro aqui, esse cara vai sair rolando. Mas é isso. Mas enfim, vamos voltar. Falando um pouco de cultura. Eu sei que você não tem uma cultura, você não é de família árabe, libanesa. Mas você acha que quando você recebe ou aqui ou no SAGE, pessoal que tem a cultura árabe, seja de família, seja de qualquer outra coisa, e que não pede vinho por conta da questão cultural, de religião, esse tipo de coisa, você acha que isso de certa forma atrapalha um pouco a inserção do vinho nos restaurantes de comida árabe libanesa? Acho que a gente já chegou numa geração que a influência é muito menor, assim, né? Tá tudo muito mais misturado e os extremos estão muito menores, né? Boa. Acho que o único extremo que sobrou hoje, infelizmente, é o político, assim, né? Sim, tirando esse, o resto tá todo mundo mais no centrão, mais comedido, em todas as linhas, assim. Então, assim, a gente não vê tanto, assim, sabe? Uhum. Muito mais preocupação em adequar a turma dos celíacos, né, do glúten, a turma da lactose, que é uma intolerância que não sei por que está crescendo. Cresce. E a turma vegetarianos, veganos, né, os outros derivados. Às vezes tem simplesmente gente que não come carne vermelha. E a gente tem um peixe aqui que é sensacional. E eu tenho muito cliente, por exemplo, que volta por conta do peixe. Não sei, né, que é o nosso espeto de peixe, ele é sensacional e ele agrada muito. Então eu tenho muito mais essa preocupação do que propriamente o cara que não bebe por algum motivo, né, de saúde, de religião, de opção, ele está sempre bem atendido, né? Super. Não, é isso. A gente tem aqui, assim como a gente tem 2 drinks, né, que é o gin Sage e o gin Maniche, né? E a gente tem as 2 sodas, né? A soda Sage e a soda Maniche, que são 2 drinks super legais sem álcool. E que vendem bastante. Vendem até... Você puxou um outro assunto, mas, puta, às vezes o cara tá dirigindo. E não quer arriscar. Também. Entendeu? Também. E não vai arriscar. Hoje em dia, por algum motivo, ele teve que vir de carro e ele não vai arriscar. E aí ele toma soda Maniche porque dá uma sensação de drink e passa. Tanto a Heineken Zero quanto a Corona Zero também tem um crescimento bastante de venda, assim. O que não tá pegando, que é super difícil, é o vinho sem álcool. Isso ainda não... Deixa para um outro... Exato. Deixa para um outro momento. Ainda fazer isso, um outro tema, mas
Esse vinho é uma bem bom, coisa né? é um vinho que vai entrar na carta, na próxima virada de carta que vai ser mês que vem, que é É que a o gente Cerrado. rouba, né? A gente já sabia, né? É isso, é isso. Agora, Rô, me fala uma coisa. Você como grande amante do vinho, e normalmente a gente não vê nos proprietários ou sócios de restaurante libanês com muita afeição pelo vinho como você. Você é um cara que você realmente gosta de vinho e vive o vinho, né? E a gente vê que nos diferentes restaurantes do grupo você tem perfis, né, Totalmente diferentes. totalmente diferentes e que alguns vendem muito vinho, outros não. E normalmente os que vendem muito vinho são os que você está mais presente. Como é que é essa gestão e como é que é esse incentivo e essa olhada para o vinho de perto nos restaurantes que você está? Vamos só também ser um pouquinho mais justo. Não é tão. A gente tem um filho bastardo na família que todo mundo deve conhecer, que é o Gael, né? Que ele não é libanês, mas Esse é um capítulo à parte, esse porque é um esse aí capítulo à vende vinho, parte. mas vende mais vinho do que água. E esse eu não tô lá na Não, gestão, né? Pelo esse contrário, sou clientaço ali. esse vende mais vinho do que água. Aliás, notícia aí em primeira mão, né? O Gael, ele hoje está feito onde era o maniche da Ferreira de Araújo. Sim. E se tudo der certo aí no final do ano, teremos um novo maniche na Ferreira de Araújo. Olha só, na frente do Gael? Na frente do Gael, E voltaremos a ser vizinho lá, tudo se reencontra, né? Eu acho que é um pouquinho de trabalho, um pouquinho de perfil. Casa que vende vinho muito bem é a casa da Leopoldina. E aí é um perfil, uma casa 67%, 70% feminina. E Tudo isso? As amigas se encontram. Caramba! E eu morei lá, estudei lá, sei quem são as clientes, elas se encontram lá e juntam as amigas e tomam vinho e bate papo e às vezes emendam à tarde. Já vi cliente lá ficar da tarde para a noite. A varanda é uma delícia. Higienópolis achando que ia ser igual, não foi. E aí vou fazer um paralelo entre os dois. A loja da Girassol não vendia vinho. Que é a loja número 1. Número 1. Lojaça, né? O nosso empório tá lá. O café da manhã. Você tomou café da manhã lá? Já. O café da manhã, toda a nossa inovação a gente faz lá na Girassol, tudo. A loja da Girassol não vendia vinho, né? E aí, o Paulinho, o sócio fundador aqui, falou assim, cara, as coisas são o seguinte, se você não mostra, não vende. E a gente não é muito de investir em adega, nunca foi, né? Sempre acreditou no boca a boca, no trabalho de treinamento, tudo. Fiz uma baita adega lá e a venda duplicou. Tá bonita. Né? Porque daí o cara passa. Então isso é um conceito que provavelmente a gente vai levar para Higienópolis, porque Higienópolis tem a mesma varanda da Leopoldina, que não tem na Girassol, Tá. né? Tem um público super parecido e não está tendo o mesmo desempenho. Então eu acho que tem uma parte que a gente faz que eu nem vou falar, né? Que é estar do seu lado, perto de gente boa, com carta séria, com carta boa. Acho que é meio no-brainer, né? E não sei se todo mundo sabe, mas tem um trabalho de concepção de carta. O Deco é super premiado, não é para puxar o saco. A carta que o Deco fez para o Gael foi premiada, não foi? Foi o ano passado, esse ano nós estamos concorrendo de novo. A gente fez junto agora a carta do Pinheiros, do clube. E esse ano nós estamos concorrendo com a carta do Sage também. A carta do Sage está concorrendo. Então, assim, parece que é simplesmente chegar lá no site e escolher, mas tem uma baita engenharia. De preço, de produto, de uva, de país, né? E de estilo. O Deco é muito bom de quebrar sistema. Então, assim, porque às vezes você só olha, isso aqui não vende vinho branco. Então não vamos colocar, aí não vai vender mesmo. Então, se não está vendendo vinho branco, o que você não está ofertando? Né? É treinamento, é taça. Né? Então, assim, tem uma série de coisas que você pode fazer e que você consegue melhorar o apetite do cliente. Agora, a gente também não rema contra, né? Então, o cliente gosta de murro em ponta de faca, não vale a pena. A gente não cria incentivo bizarro. A gente tem um drink aqui da Casa que Voa, que é o Gensage, o pessoal gosta. Em dia quente, é ele que vai, paciência. Não vou ficar lá, né? Colocando o carrinho e tal. A gente é entusiasta, mas a gente sabe, a cerveja tem um baita espaço. As caipirinhas daqui vão super bem.
ideal é ter um mix bom e, assim, de novo, atender o cliente bem, né? Boa, Rô. É isso. Obrigado. Obrigadão. Valeu mesmo. Valeu e saúde. Você comeu ou bebi também? Cada um na sua.